Fala galera, tudo bem? Aqui é o Giovanni Benítez do De Propósito Podcast. Muito obrigado por vocês estarem aqui em mais um episódio que eu prometo que vocês não vão se arrepender de assistir até o final. Como sempre, eu preciso dar alguns recados para vocês. Primeiro, se inscreve aqui no nosso canal. A gente tá pedindo para vocês se inscreverem porque a gente quer que essa mensagem chegue a muitos lugares e a muitas outras pessoas, assim como tem chegado para você. Também não deixe de clicar no sininho, ativar as notificações para que você saiba todas as vezes que sair alguma coisa aqui no nosso canal. É também uma informação importante dizer que nós estamos em outras redes. Estamos no Instagram, no TikTok, Spotify e também no Kawaii. @De Propósito Podcast, que nem tá aqui embaixo que o Gui tá colocando pra vocês. Beleza? A gente, enquanto estreia esse episódio, você tá assistindo ele agora numa estreia ao vivo, tem um chat aqui. Se você comentar, a gente vai responder, você vai estar ao vivo com a gente aqui, a gente vai responder, não necessariamente a partir do vídeo, mas no chat mesmo a gente vai interagindo, vamos movimentando essa comunidade, compartilha, manda para os seus colegas. E seguindo, avançando, hoje eu tô com uma mulher empoderada, empresária, CEO da On Travel, são mais de 30 países visitados, ela é expert em gerar experiências, empreendedora de mão cheia com uma história incrível, incrível mesmo, tem muita coisa que a gente precisa dar fé para entender. Eu tô com a Miriam, que a gente está recebendo aqui no De Propósito Podcast. Miriam, antes de você falar, eu quero agradecer gentilmente essa bondade que você trouxe pra gente aqui, ó. Um mimo da On Travel pra gente. Muito obrigado pra gente que quer guardar um passaporte, uns documentos. Como é que você tá, minha amiga? Tudo bem, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Quero parabenizá-los pelo projeto incrível, obrigado. Maravilhoso. E com certeza vai ser um bate-papo bem gostoso e... Bora lá. Bora lá. É muito legal, assim, quando a gente fala... CEO de uma empresa, 30 países, você é nova pra caramba, cara, e empreendendo já quanto tempo nessa vida de empreendedorismo? Nem tanto, né? Aí, caramba! 24 anos já, né, caramba. No meu setor, no turismo, viagens e eventos, e o tempo passa e a gente não percebe, né? Eu falo que quando a gente se dá conta, muita coisa já aconteceu, né? E a jornada, ela é um processo, né? Mas tem tudo a ver, que eu falo que o nosso processo de vida, de empreendedorismo, é por conta do propósito, né? Então, legal. Estar aqui tem um propósito. E vai de encontro exatamente com o nome do programa, né? Do legal. Projeto. E me fala uma coisa, como é que... De onde você é? Onde que nasceu a Miriam? Filha de quem? Tem irmão? Como é que foi essa... Até chegar aqui foi uma soma de coisas, mas lá no comecinho, de onde você vem? Conta um pouquinho pra gente. Sim, então, eu nasci em São Caetano. Tá. Nós somos em três mulheres. Eu falo que meu pai merece um troféu, né? Que não é fácil. E não tem como eu contar a minha história sem eu falar dos meus pais, legal. Né? Meu pai, Ademir, minha mãe, Maria Alice. Beijo pra vocês. E eu venho de uma família bem simples, bem humilde. O meu pai, ele era carrinheiro, desses que cata papel na rua mesmo. Minha mãe foi cortadora de cana na roça. Caraca. E quando eles se casaram, eles foram morar de favor, num porão, assim, na casa dos meus avós. Uma situação bem mesmo humilde, bem simples. E graças a Deus, cristãos sempre buscando o direcionamento de Deus, muita fé, trabalhando bastante e se esforçando. E aí o tempo foi passando, as coisas foram melhorando. E aí, por conta disso, educação, né? Eles sempre bateram muito forte nisso, que eles gostariam que nós tivéssemos uma boa educação. Legal. E realmente, eu acredito que eles cumpriram com o propósito deles. Legal. E sou muito grata por eles, porque eu até falo, né, que o primeiro sim que eu ouvi na minha vida
veio deles, né? E aí depois vieram muitos nãos também. Faz parte do processo. Mas não é cuidado, né? Eu falo que receber nãos é bom. Impor limites é bom. Isso a gente se sente protegido, cuidado. E hoje falta isso. Alguns nãos, né? E a sociedade estigmatizou o não como se fosse algo muito ruim. Como se fosse um impeditivo para avançar, na verdade. Exato. É engraçado porque eu tava assistindo a Super Nanny da Suécia. E aí elas são psicólogas, né? E a Super Nanny, ela falou assim, você sabe por que uma criança precisa ouvir um não? Falou pra mãe que ela tinha medo de dar um não. Ela falou, porque essa criança, ela não sabe qual é o limite. Quando você diz não, você alivia a criança. Você se sente... Ela fala assim, ai, graças a Deus alguém me disse que eu tinha que parar. E não é ruim pra criança, é aliviador, cara. E a gente, graças aos nossos pais, a gente não botou mais os dedos na tomada, não pulamos da ponte. Isso que eu falo que é proteção e também nos faz nos sentirmos importantes. Afinal de contas, né? Alguém tá falando um não, porque quer seu bem, né? Exatamente. Cuidando de você. Ponto de segurança. Isso. E eu tenho 2 irmãs, a Débora e a Raquel. Beijo pra vocês também. A Débora, ela é fisioterapeuta, a Raquel é arquiteta. Caraca. É bem bacana, assim. Então, não foi fácil, né? Eu reconheço que a jornada dos meus pais para conseguir, né, ter esse resultado foi uma jornada de muito trabalho, muito sacrifício. Eu imagino, menina, que, assim, cara, como qualquer, acho que na grande massa de crianças do nosso país, pobre, jovem pobre, ou de classe mais baixa, estudou em escola pública e você percebeu em algum momento que você tinha uma luzinha brilhando perto de você, alguma coisa que te tirava desse padrão comum de vivência? Sim, nós 3 sempre estudamos em escola pública. E aí o que acontecia? Eu sempre gostei muito de ler. Então, assim, os livros me levavam para uma outra realidade. Os livros faziam com que eu imaginasse uma vida diferente, com que eu quisesse ser diferente. E aí, acoplado também, né, com a rotina que nós tínhamos de ir na igreja, escutar um direcionamento, e também isso também foi me ajudando muito a ter um posicionamento, a buscar o que de fato faria sentido para mim. Então, até brinco, eu falo que a minha primeira viagem aconteceu lendo um livro. Que legal, cara. E para quem gosta de ler, uma dica bacana, O Mundo de Sofia, eu acho que é um livro bem bacana. O Mundo de Sofia, legal, cara. Que ali ela conta, né, ela recebe cartas, né, de outros países, e aí ela começa a ser estimulada, cara, tem um outro mundo. Uma pessoa, era você querendo, aprendendo sobre viagem com uma pessoa que desejava viajar. E era uma criança, né, porque O Mundo de Sofia, ela é uma menina, que legal, começa a receber cartões postais de vários países. E aí começa a expandir o mindset dela. Então eu falo assim que a minha primeira viagem aconteceu nos livros. Porque no Mundo de Sofia eu vejo a Miriam ali lendo os livros e tipo, uau, tem um outro mundo, tem várias possibilidades. Puta, cara, você sabe que assim, eu sou Potterhead de carteirinha, sou fã de Harry Potter, mas a coisa que mais me deixou fã do Harry Potter foi o contexto da J.K. Rowling, que ela, não sei se vocês conhecem a história, os pais dela morreram naquela faixa etária dos 12 anos ali, e ela ia e voltava de trem para a escola, e ela começou a escrever os livros, o universo Harry Potter. Só que o que mais me assustou não foi que ela escreveu só os livros. As figuras, as imagens também vinham dela. Então todo o Harry Potter é o resultado da imaginação de uma criança que estava vivendo aquela dor do luto da perda dos pais, que é o que o Harry tem naquele começo ali, né? Muito legal. E o livro, ele permite isso, né? Que a gente já comece a ter a visualização, você já começa a se ver naquela situação, naquele destino. E aí, com isso, desperta emoções e sentimentos, né? E aí eu falo que isso, pra mim, é muito forte, porque eu trabalho com experiências. Total. E as experiências vêm de onde? De emoções e sentimentos. Então, assim, o meu objetivo é o quê? Proporcionar a melhor experiência para as pessoas, para que realmente elas tenham emoções e sentimentos que mudem a vida dela. Total. Muito legal, né, cara? A viagem não é só aquela coisa da diversão, né? A mudança da mentalidade é uma coisa bizarra. Não. E aí, os anos foram passando, eu tinha, né, um sonho de viajar realmente, né? Depois de sonhar tanto através dos livros, né? Concretizar, né? Falar, agora vai chegar a minha vez. E aí, quando eu estava para completar 15 anos... Aquela história, fazer 15 anos na Disney, o mundo mágico da Disney. Então, meus olhos também brilhavam para esse lado.
Mas eu não fui pra Disney. Não foi, os 15 anos não foram pra Disney, sério? Eu fui pro Paraguai. E aí eu falo assim, que tudo tem um propósito de novo, um porquê, né? Porque talvez se eu tivesse ido pra Disney, eu ia ver um mundo encantado, que realmente é encantado, mas que não é um mundo que faz parte do nosso dia a dia, né? Tem uma certa distorção, né? É muito positiva, é muito perfeito. Isso, é muito perfeito. E aí, para uma adolescente de 14, 15 anos ter contato com isso, provavelmente eu não estava preparada para isso. Talvez né? não fosse você nem ia usufruir tão bem, né? Não valorizaria, eu acredito, né? E depois você ia começar a achar assim, tudo muito fácil, né? E a vida não é assim, né? Então eu falo que é um processo. Por isso que eu bato tanto na questão do processo. Antes de chegar nos 33 países, teve o primeiro. E o primeiro foi o Paraguai. E aí você fala assim, caraca, o Paraguai, sim. E aí ouvir um idioma diferente, ver uma história diferente da minha, gastronomia, cheiro, aromas, enfim. Aí você fala, cara, existe um mundo muito diferente do nosso. Uhum. Aqui do lado, diga-se de passagem, né? Aqui pertinho. Então, ou seja, a gente não precisava necessariamente ir para tão longe para você ter contato e romper uma barreira, e romper com a mentalidade e ver que tem outras possibilidades. Total. E aí, com isso, eu descobri o acesso. Cara, eu posso acessar esse mundo. A parte mais profunda do negócio, né? Que dá pra fazer, né? Sim. 14 anos. É. Caraca, velho. E aí, eu lembro que eu voltei, nossa, querendo contar pra todo mundo a experiência que eu tinha tido. Ai, que eu tinha feito amigas argentinas que eu tinha conhecido no hotel que eu tinha ficado lá e tal, enfim. E aí, você começa a entender que nem todo mundo tá apto para ouvir o que você tem para falar. Porque para aquelas pessoas, talvez que estivessem ali no meu ambiente, era algo distante. Fato. Mesmo sendo o Paraguai. Bom, aí o tempo passou. Pra você parar pra pensar quantas pessoas não saíram do bairro, às vezes, né? Sim. Que a gente tava só sobrevivendo. O Paraguai já era uma coisa muito distante, realmente, talvez do seio familiar também, né? Sim, e era aquela fase que as pessoas iam pro Paraguai realmente buscando uma renda extra, né? Trazer coisas, enfim. E eu acabei indo justamente com a família de uma amiga minha. E meus pais deixaram, permitiram. E eu voltei encantada. Eu falei, não, eu quero conhecer outros mundos. Se esse tão perto é assim, imagina os outros. E aí minha mãe sempre incentivando e falando, então você estude. Você trabalhe, estude, enfim. E aí eu falo que propósito, né? Porque, no fundo, nós somos improváveis. Eu sou uma improvável, né? Porque eu tô falando que eu vim de uma família que tem a história do meu pai, da minha mãe super humilde, com 2, 3 anos de idade. Eu tive meningite, então eu quase vi a óbito. Meus pais receberam um diagnóstico que se eu sobrevivesse, eu ficaria totalmente sequelada. Sério? Que eu não falaria, que eu não andaria e tal. E aí os meus pais decretaram, não, a gente não aceita o diagnóstico. Então eu também acredito muito no nosso poder da fala. Que naquele momento, quando eles falaram, não, eu não aceito, se ela sobreviver, for da vontade do pai, ela continuar a trajetória dela, ela vai ficar perfeita como ele nos deu. E aí eu tô aqui pra provar que eu sou uma improvável, né? Caraca, o diagnóstico foi falido, Sim. na verdade. E aí o que acontece? Durante esses anos de crescimento e aprendizado, meu cognitivo sempre ia muito para aquela questão que, eu quero aprender, quero descobrir, eu quero aprender. E aí isso com certeza foi me dando muito convicção e segurança na questão da fala. De se comunicar. Eu gosto de me comunicar com pessoas. Tem facilidade de lidar com isso. Eu gosto de fazer networking, adoro ir para eventos, falar, enfim, falo demais. Até brinco com meu noivo, falo, Henrique, meu noivo Henrique, um beijo para ele, que eu falo, obrigada por me ouvir. Ainda bem que você tá me escutando, né? Isso é bom, né? E tem assunto pra caramba, né, cara? Porque acho que de tanto network você vai se envolvendo com mais gente e os assuntos vão mudando, é muita coisa nova, né? Sim. E aí depois, mais ou menos, acho que eu tinha uns 17 anos, eu estava assistindo um documentário sobre a Austrália com a minha mãe na sala. E aí o poder da fala entra nisso. Eu virei pra minha mãe e falei assim, um dia eu vou morar nesse lugar. Aí minha mãe, como assim? Você nem sabe onde fica esse lugar? Mãe, eu sei, fica na Oceania. E ela, e você sabe onde é a Oceania? E você sabe onde fica a Oceania? Eu falei, sim, mãe. Ela, mas por que do outro lado do mundo? Porque não pode ser o Paraguai de novo? Agora eu aceito o Paraguai, né? Pode ser tão pertinho e tal. E daí, mas o meu coração ardeu de um jeito diferente pela Austrália. Então, assim, eu tinha mais ou menos uns 17 anos quando eu decretei que um dia eu iria morar lá. E aí, uns anos se passaram. Você foi pra Austrália? Fui. Você morou com quantos anos? Aí eu fui pra Austrália, já ia fazer 26 anos.
Na época, eu trabalhava numa empresa, numa agência. E aí eu cheguei pro meu chefe e falei, me manda embora. Tá, curioso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Beleza, você tava com 14 anos, você tava no Paraguai. Aí tua vida profissional, ela começou a já ir pro universo do turismo? Você sempre trabalhou dentro do turismo, essa coisa da viagem ou não? 18 anos, né? Faculdade de turismo, bacharel em turismo. E aí a gente tá falando de uma época que eu chegar e falar assim pro meu pai, vou fazer turismo, ou para as pessoas que conheciam, o que faz uma pessoa que estuda turismo, um bacharel de turismo, né? É uma guia de viagem, né? Todo mundo acha que é isso, né? Na hora que faz turismo. Sim, e todo mundo achava que era isso, né? Que eu queria ser guia, e na verdade eu não queria ser guia de viagens, nada contra os guias, tenho um carinho enorme por eles, mas a questão é que eu vi ali, no universo das viagens, uma possibilidade de quebrar a bolha, de ser disruptiva, de aprender. E a minha sede sempre foi pelo aprendizado. Então, assim, falei, cara, se eu me formo bacharel em turismo, eu tenho possibilidade de trabalhar com viagens, eventos, eu vou aprender muita coisa e automaticamente eu vou ter contato com outras culturas, que é o que eu anseio. Então, aí eu fiz faculdade de turismo, me formei em bacharel de turismo. Eu até lembro meu pai falando, porque na época eu também tinha passado para psicologia. E meu pai assim, ai, faz psicologia, tal, porque psicologia é um mercado bom, todo mundo não sei o que, tal. Eu falei, pai, não, vou fazer turismo. Mas Miriam, quem faz turismo faz o quê? Viaja? É o quê? É turista? Ai, ele levou um tempo para entender, óbvio, né? Porque era muito novo. Se eu não me engano, eu tinha o quê? 2 universidades só de turismo. O mercado que já existia, mas a profissionalização que era muito intangível ainda. Isso. Né, de como fazer isso. E aí você vê, começa a quebrar de novo sendo disruptiva aí, né? Porque daí eu fui para um mercado que as pessoas não entendiam bem o que era, se daria certo ou não, se teria mercado ou não. Mas eu, desde a primeira semana de aula, fiquei encantada. Falei, não, é isso que eu quero. E não parei mais, não saí mais. Puta, se você tivesse ido pra psicologia, bem, você ido pra um polo tão diferente dessa coisa da descoberta. São descobertas totalmente diferentes, né? A mente do empreendedor, ela é curiosa, né? Porque, assim, ela faz coisas improváveis. Você é uma improvável fazendo coisas improváveis. Vai dar errado. Vou com o coração pro errado ali, de qualquer forma, né? Mas hoje eu entendo também porque que eu tinha um pé na psicologia. Tá. Porque as coisas acabam se fundindo, né? Quando a gente fala com pessoas, né? Pessoas precisam ser entendidas, precisam ser ouvidas. Sim. Então, eu faço muito isso no meu dia a dia, né? Quando eu sento com um possível cliente, eu estou escutando a história dele, eu estou entendendo o momento dele. Então, a psicologia encaixa muito bem. E aí você vê, isso a gente descobre com a maturidade, com o tempo, porque eu estava ali entre uma ou outra, né? Tipo, turismo e psicologia. E no fim das coisas, elas vão afunilar e você vai usar um pouco das duas, na verdade, bastante das duas. Uso bastante das duas. E às vezes as pessoas até perguntam, ai, mas você é formada em psicologia? Eu falo, não, mas nossa, você tem um olhar sensível para detectar quando tem alguns bloqueios e tal. E eu falo, não, eu gosto do assunto, me chama muita atenção, mas pelo fato também, eu acredito, porque eu gosto de pessoas, né? Tá, aí você acaba emergindo, traz pra pauta da vida isso, vai estudar, vai se informar, acaba ficando expert no negócio. Sim, e o meu pensamento é, não existe a menor possibilidade de eu vender um produto ou um serviço se eu não gostar de pessoas e eu não pensar que é sobre pessoas e que eu tô servindo alguém. Senão não tem sentido, né? Fica vazio. Não é eu, Miriam, que tenho que gostar. Não adianta nada eu gostar do meu serviço, eu gostar do meu produto, se ele não tiver utilidade para o outro. Se não chega para ninguém, não vale nada, né? Não serve de nada. Só laboratório. Exato. Só laboratório. Legal, cara. Então você começou, você já desde o começo, você não teve o plano B é fazer o A funcionar, né? Entrar pro turismo e aí você, pelo que eu tô entendendo aqui na timeline da sua vida, você entrou pro mercado do turismo, trabalhou um tempo no Brasil dentro do turismo, até o momento que você rompeu para a Austrália. Aí quando eu terminei a faculdade de turismo, eu já estava trabalhando numa agência, e aí você vê, a sede por aprender. Aí eu fui fazer um curso de comissária de bordo, e aí as pessoas falam assim, mas você não acabou de se formar? Para que você vai fazer um curso de comissária? Eu preciso entender, eu quero saber como funciona, afinal de contas, se eu vou viajar ao mundo, eu preciso saber como que funciona a questão dentro de uma aeronave, e ser comissário não é só servir um cafezinho, né? Não, é tá muito maluco. mais, tem mais possibilidade absurda. E aí eu descobri tudo isso dentro do meu curso, e aí fui aprender sobre um pouco de meteorologia, sobre mecânica de aeronave, enfim. Negócio...
maluco, assim. Caraca, que loucura, que legal isso, E cara. foi muito bom, porque hoje quando eu tô viajando, eu tô indo pra alguns países, se acontece alguma coisa, às vezes a pessoa tá preocupada, eu vejo que ela tá ansiosa, aí eu sou aquela pessoa que eu viro e pego na mão e falo, não, calma, tá tudo bem, foi só uma leve turbulência, Total. ou foi só alguma coisa que caiu ali do troller. Eu vou falar, eu tenho uma certa fobia depois que eu viajei. Eu fui pra Patagônia ali, quando eu voltei ali do Ushuaia, com a minha esposa, bem na volta. A gente passou por um momento, uma turbulência bem agressiva por conta das montanhas que tem ali. As temperaturas elas vão se alternando. E depois daquele dia, até hoje eu tenho Um pé atrás. hoje viajar de avião pra mim é segura na mão de Deus e vai. É complexo. Eu tenho um trauma quanto a isso, acredita? Eu já assisti o Ito lá, o Ito do canal. Me ajudou muito, mas mesmo assim ainda eu tenho um friozinho na barriga, embora seja extremamente seguro, acredita? Então, e eu tenho vários clientes que também chegam com essa dor pra mim. Olha, aconteceu uma situação, me deixou inseguro, ou nunca viajei, e aí eu tenho vontade, mas não tenho coragem. Então, você vê, aí de novo, a questão da psicologia e a questão da experiência, de ter tido um repertório na questão do curso de comissária. Porque daí eu chego e viro e explico pra ela e falo, olha, não vai acontecer nada, mas se porventura acontecer, isso é aquilo. Então, traz um certo conforto, né? Traz porque, na verdade, eu acho que quando você tá ansioso ali no voo, a mulher ela começa a falar que se alguma coisa acontecer, máscara, sei lá, você não escuta nada, cara. Vamos falar a verdade. Você tá ali tão... Eu acho que você já ter isso trabalhado, essa consultoria, essa parte de acolhimento, já vai deixando a pessoa menos... Ela tá ouvindo, ela vai ouvir pela segunda vez quando a moça da tripulação ali ajudar e falar, né? E meio que quando eu tô nesse bate-papo, eu vou entendendo a dor e tal, e eu vou mostrando os momentos que acontecem durante a jornada, né? Do aeroporto, passo a passo, até dentro da aeronave, eu acredito que eu tô contribuindo na criação de sinapses para essa pessoa também. Porque é a mesma coisa que os livros fazem, né? Você imagina. E quando eu tô nesse bate-papo, a pessoa começa a imaginar. Ela já começa a criar o cenário dela no passo a passo. E aí isso deixa ela mais tranquila pra viagem. Caraca, e isso é pura verdade, e aí cria esses reforços que a gente acabou de falar, né? Porque a pessoa ela já começa a imaginar, lógico, às vezes ela tá imaginando do ponto de vista do medo, mas se você não tocar no assunto, você também nunca vai vencer, né? E essa galera que tem medo, eu falo que, por exemplo, assim, comprei já passagens, a gente compra muito na internet, né? Só que eu acho que hoje você comprar com uma empresa como a sua, como a On Travel, cara, vem cá, senta aí. Você vai começar a sua viagem agora. É muito fria essa coisa só do online, né? Você não tem essa perspectiva. Eu acho que eu preciso comprar passagens de forma mais consultiva hoje em dia. Que eu falo que é muito de perfil, né? Tem o viajante independente que ele comprou online, para ele deu super certo e tal. Enfim, ele gosta de ser muito independente. Agora, tem um outro perfil do viajante. Tem o viajante que realmente ele preza pela consultoria, ele quer a consultoria e ele não quer ter trabalho com nada. Então, assim, eu falo que o papel da agência é exatamente aí, né? Eu cuidar de tudo. E principalmente, não é sobre eu vender a viagem para você, mas é sobre eu entender qual é o momento da tua vida, por que você está fazendo aquela viagem, com quem você está indo. E aí eu desenho ali personalizado para você, para gerar as melhores experiências da sua vida e gerar transformação. Fato. Como assim, Miriam? Por exemplo, um pai que trabalha o ano inteiro, ele consegue 10 dias ou uma semana para tirar férias com o seu filho. Tá. Não faz sentido ele comprar um hotel que ele não sabe se tem preparação ou não para a criança dele, para a idade da criança dele, entende? Porque pode ser uma frustração. E em vez de ser um momento de criar conexões e relacionamentos, cria um afastamento. Porque o produto foi escolhido errado. Verdade. E o cara só tem 10 dias num ano, ele é um trabalhador. E às vezes é um cara que não tem... uma segunda chance, no sentido até financeiro, né? O cara fez um aporte daquele... É o sonho dele. Pois é, ele trabalhou a vida inteira para ter aquela oportunidade de estar naquela viagem. Então eu falo assim, é muito de olhar e perfil. E também entra naquela questão. Primeira viagem internacional. Às vezes a pessoa não tem facilidade com o idioma, não fala o idioma. Então ela precisa ter uma segurança de um suporte aqui que vai atender 24 horas e falando em português. E ela aí segura e fala, não, eu tô levando os meus filhos, a minha família, para um ambiente seguro. Não tô colocando eles em risco. Fora os erros, né? Quando por exemplo, deu alguma coisa errada, saiu do controle. Isso. Cara, eu entendo esse cara que tá livre. Às vezes é um cara que tá livre, mas que não pensou necessariamente no que poderia dar errado, que é
ele passa a mão num telefone, se ele tem vocês... Isso. Ele tá totalmente resguardado, vocês vão correr pra apoiar a pessoa, né, cara? E do outro lado do mundo, né? Uhum. Isso é muito louco. Recentemente, um casal indo comemorar, 25 anos de casado, eles não tiveram a oportunidade de ter feito a lua de mel deles, então eles fizeram a lua de mel agora. Olha que incrível. E aí eu fazer parte dessa história, pra mim, é muito gratificante, realizador. E aí eu cuidei de toda a viagem deles, todas as experiências e tal. E ao longo da viagem, muitas vezes... Tem diferença de fuso horário, que a gente sabe, né? Eles estavam na Europa. E ele me chamava, eu tô com uma dúvida assim. É assim, 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 fica tranquilo. Ai, Miriam, não sei o quê. É assim, 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 o carro, tal, tal. Então, assim, isso faz muita diferença. Porque quando você tá num individual, eu falo que geralmente o perfil do viajante individual é ele por ele mesmo. Agora, quando você tá levando outras pessoas, os seus bens preciosos, que é a tua família... Já casado, agora você tem o nome da pessoa no seu, é outra responsabilidade, né, Diferente. cara? É muito sério, muito sério, muito sério. E me fala uma coisa, eu vou voltar um pouquinho, porque a gente vai falando de empreendedorismo, senão eu perco, eu esqueço e eu deixo de perguntar, e às vezes a gente perde um puta momento dentro da conversa. Você foi pra Austrália... A Austrália é aquela monte de bicharada mesmo, ou aquilo ali é só o mito da caverna, não é verdade? É um mito e, assim, é muito interessante porque a gente tem um preconceito, né, sobre a questão da Austrália. A Austrália vai ter canguru, isso, aquilo, tal. Mas o contrário também é verdadeiro, porque os australianos, assim, também têm os que não conhecem o Brasil, eles também têm uma certa imaginação de que, brasileiro, quando eu fui, né, já faz mais de 10 anos que eu estive lá, e aí eu via que eles tinham muitos questionamentos com relação ao nosso dia a dia, nossa rotina, nossa cultura e tal. Por quê? Porque, infelizmente, sempre bateu muito forte em questões de mostrar carnaval, futebol e não a vida real. O que é o Brasil real, né? O brasileiro, né? Não só a boemia, exato, mas que a gente estava falando, tem muita coisa boa no Brasil. A gente tem gênios, a gente tem muita coisa legal, assim, de beleza natural também, enfim. Então, eu falo que o contrário também é verdadeiro, porque do mesmo jeito que a gente, às vezes, imagina algumas coisas em um país, o país também tem essa imaginação para conosco, né? É verdade, cara. Então, por isso que eu sempre falo que é um romper. Então, quando eu cheguei na Austrália, eu encontrei o quê? Um país extremamente organizado, seguro e com uma educação lá no teto. Então, eu falo que é um choque cultural, porque você parar no ponto de ônibus e você olhar no timetable, às 15 horas, o ônibus para em ponto. Você fala, cara, onde eu tô, né? Você não tem direito de se atrasar, né? Porque vai passar e já era. Sim. Então, é um Brasil que funciona, né? Tem muitos brasileiros que moram lá e os brasileiros falam isso. A Austrália é um Brasil que dá certo. Porque é muito, assim, organização, a questão da educação, que eles batem muito forte na questão de educação, segurança. Até a parte natural tem algumas similaridades. Essa coisa mais selvagem tem, porque nós temos aqui no nosso país. A parte de praias lá também é muito forte, né, cara? O povo é acolhedor, é gente boa? Sim, o australiano é incrível, não tenho o que falar, fui super bem acolhida. Aprendi muito tempo que eu estive lá. E é o que você falou, de beleza natural é incrível. O clima também ajuda muito, porque assim, no calor, o verão australiano é muito parecido com o nosso. Agora, o inverno pega um pouco, né? Porque a gente não tem neve. E tem alguns lugares da Austrália que tem, né? As estações de esqui. Então, eu falo assim, que é uma experiência única, né? Porque você tem ali tudo que nós brasileiros gostamos, mas você também tem uma descoberta, de repente um esporte de neve, a questão da gastronomia e que nem dos próprios bichos, né, que nem você pontuou. Tem os zoológicos, tem lugares específicos que sim, você vai ver plaquinha lá, que pode ser que um canguru atravesse a rodovia. Aí você fala, meu, que legal, que diferente. Mas é típico, né, do país. É a mesma coisa conosco aqui, né? É muito, muito. Eu morava em Barueri e tinha uma área ali de Barueri que sábado tinha caminhada e parecia que era combinado. E tinha um monte de saguizinho, de macaquinho. E eu nunca tinha visto aquilo, porque eu morava na Zona Leste de São Paulo. Aqui a gente não vê nada, na verdade. Tudo que é vivo, de certa forma, acaba se extinguindo por conta da poluição. E de alguma... Quando eu vi essa coisa selvagem, eu falei, cara, não é que aqui do lado tem isso aí, que engraçado. Então acho que é um pouco... O brasileiro se assusta porque lá deve ser um pouco mais evidente. Isso, porque tem muita natureza ainda, e natureza que eles fazem questão de preservar, né? Então eu falo que isso é uma coisa para que a gente aprenda com eles, né? A gente cuidar
do nosso meio ambiente, a preservação das nossas praias, que são tão bonitas quanto, né? E valorizar também o que nós temos de legal aqui, de bom. Você foi pra lá pra estudar, trabalho, qual que era teu foco nessa ida pra Eu fui fazer Austrália? intercâmbio, queria Legal. aprender a falar inglês. Fui determinada que eu ia aprender a falar inglês. E foi bem desafiador, porque antes de ir eu tinha feito aqueles cursinhos de inglês que a gente acha que vai resolver tua vida, que sai né? falando inglês, sabe? E aí quando você chega lá, você fala, nossa, que roubada. E porque é muito fluido, né? Porque tem o sotaque do australiano também, que deve ser um negócio diferente do nosso. É totalmente diferente, é nasal. E tem muitas gírias locais, assim, enfim. Aí eu falei, meu Deus. Não me avisaram isso no cursinho. Não, Caraca, eu já tive uma situação no aeroporto lá que eu já vi assim, falei, caramba, eu vou ter que me esforçar. Pra você ter ideia, quando eu cheguei no aeroporto, ele foi me pedir a carteirinha de febre amarela. Só que o som é nasal, e aí tem aquela ansiedade, tô chegando no país, vou ficar aqui um tempo e tal. E eu não conseguia entender o que ele tava me pedindo. E aí eu pensei, fiz 4 anos de inglês. E não tá me funcionando. Eu não consigo entender uma palavra. Que frustrante. E a primeira experiência aí da Austrália, já abordar na chegada. O cara pediu e já tomou um baque desse, né, cara? O que seriam os próximos dias, né? Por isso que eu falo muito da questão de mentalidade, né? Tá. Porque ali eu poderia ter me travado e falado assim, ai... Ferrou, não sei nada, o que vai acontecer comigo? E querer voltar em uma semana, em um mês. E não, e ali naquele momento eu falei, eu vim pra cá pra isso, pra eu aprender. Eu estou aqui pra aprender. Então eu vou resolver a situação. Aí fui tirando todos os meus documentos, jogando lá pra ele, até ele olhar e falar assim, que yellow fever. É isso, meu Deus do céu. Deu certo. A linguagem, tem a linguagem, uma linguagem que eu acho que é mundial, que é de gestos também, né? Que de um jeito ou de outro ajuda também. Esse, até a hora que chegou, né? E eu passei, vários perrengues no começo, pra poder comprar comida, ir no mercado, pegar o ônibus certo e tal. Mas eu falo assim, isso hoje eu olho e falo, que bom que eu passei por isso, porque isso vai te gerando resiliência, vai te gerando maturidade também, e você começa a se tornar mais independente também. Então não é qualquer coisa que depois te para, né? E aí entra de novo também a questão do pensamento e da palavra, né? Porque primeiro mês eu liguei para meus pais, praticamente desesperada, né? Porque assim... Tem algumas coisas que não estão dando tão certo, mas outras também. E não querendo transparecer, mas pai e mãe conhecem, né? E aí, assim, você vai voltar? Não vou voltar. Eu vim para aprender e eu vou voltar falando. Então, assim, você vê, eu determinei. E aí eu fiquei o período que eu tinha que ficar e eu voltei falando. Caraca. E isso me abriu muitas portas quando eu voltei, principalmente dentro do meu mercado. E aí eu comecei a trabalhar com os congressos internacionais, atender contas multinacionais, e aí as viagens foram acontecendo, porque aí os congressos médicos, congressos de imprensa, acompanhando grupos no congresso europeu, e aí você vê... Que louco, isso aí foi te abrindo uma porta, foi abrindo outra, e você começou a cuidar do... Isso. E aí quando eu vi, eu chegava de um país com uma mala, trocava a mala e estava indo para outro. Caramba. E tudo isso dentro daquilo que você estava se propondo, que era a questão do turismo, no sentido de... a parte de gestão do turismo, né? Agora, é curioso isso, porque quando a gente fala de turismo corporativo, o teu trabalho era não só garantir que as pessoas chegassem num ponto ao outro, era... assim, você não ficava só na venda do pacote, alguma coisa do tipo, você era meio que personalizado, você tinha que acompanhar a efetivação da viagem? Isso, então assim, no corporativo funciona assim, nós cuidamos de toda a logística, então assim, de tudo que aquelas pessoas, ou os diretores da empresa vão ter de contato durante o período da viagem, então assim, desde o antes e o durante, então por exemplo, a logística do aéreo, a logística da hospedagem, reserva de restaurantes e tal, então quando a gente fala das viagens e congressos, viagens de incentivos e congresso, tudo. Então, desde os ingressos, o receptivo, qual é o tipo de carro que vai receber a pessoa lá, a pessoa que vai receber fala quantos idiomas, é uma pessoa que tem o porte para receber, então a gente cuida de todos os detalhes, o mínimo detalhe. Mesmo, né? Para deixar confortável a coisa. Isso. E aí, isso foi despertando cada vez mais o meu olhar do que da experiência. Falando, caraca, não faz sentido trabalhar com tudo isso se não tiver uma experiência uau. Tem que ser uma experiência acima da média, porque a pessoa está saindo da casa dela.
esse diretor ele vai ficar, às vezes, 10 dias num congresso, longe da família dele. Então, assim, além dele estar indo aprender, a experiência dele tem que ser a melhor. Tem que gerar muitos benefícios para ele. Total, né? Desde a entrada até o final. E aí isso dava abertura para que acompanhasse. Então, assim, quando era um grupo de VIPs, 50 VIPs, eu acompanhava, um exemplo, acompanhava para Milão. Agora vamos ter congresso médico na Europa, Londres, eu acompanhava. Agora vamos ter uma viagem de incentivo. As viagens de incentivo que nós falamos são umas premiações, então você já deve ter visto, tipo o banco, o Bradesco. Total. Vai fazer uma premiação para os clientes, então a gente chama de viagem de incentivo. Então eu era aquela pessoa que cuidava do começo, e aí eu estava junto durante, porque afinal de contas eu negociei com os fornecedores, eu cuidei de todo o trâmite, e eu dava esse suporte até no embarque aqui no aeroporto com eles. Então eu ficava do lado o tempo inteiro, e na volta também. Que legal, cara, que legal. Pô, isso é muito... Acho que agora ficou mais fácil do seu pai, nessa época, o pai entender que era a faculdade, o pai e a mãe, né? Porque toma uma proporção... Existe eu acho que é um universo que é pouco falado, o que existe por trás dos grandes eventos, porque é a mesma coisa que um podcast, quando eu vejo o Gui, às vezes, produzindo um grande evento. Irmão, o que tem por trás da câmera é o que existe por trás da foto do evento. Você tá no grupo do backstage ali também, fazendo a coisa toda rodar, né? Que é garantir que as pessoas estejam lá, que acho que é importante. Né? Eu até brinco, eu falo assim, a pessoa, quando ela não conhece um pouco dos bastidores... Caraca, você trabalha com viagens, que legal, só viaja, né? Nossa, que demais, né? E aí, assim, ela não tem uma noção do tamanho da responsabilidade que nós temos, né? Caramba. E aí eu falo, cara, eu tenho uma responsabilidade enorme, porque são vidas, são sonhos e são vidas. Então eu tenho que levar e trazer em segurança. Mas como assim, Miriam? Você não faz parte da companhia aérea e tal. Mas eu faço a parte da pessoa responsável que escolhe tudo. Eu escolho onde ele vai almoçar, qual que é o restaurante, qual que é o ingresso da apresentação que ele vai assistir, entende? Então tem uma responsabilidade muito grande. Eu fico pensando nisso, eu tive uma das grandes frustrações da minha vida foi a festa do meu casamento, que teve um probleminha lá. E no momento que a gente mais precisava de apoio, a equipe do buffet não apoiou. A equipe do espaço não apoiou. E eu acho que assim, não era para resolver. A pior sensação na vida, eu acho que é quando você não tem para quem recorrer. Nesse sentido, né? Cara, o pneu do carro furou, você vai ter que esperar 20 minutos. Não tem problema. Tem uma coisa que eu acho linda, né? Que é assim, por que as pessoas topam ficar na fila da Disneylândia? Porque tem um relógio dizendo a estimativa de quanto tempo você vai esperar. Ou seja, tem alguém te apoiando e falar assim, irmãozão, você vai ter que esperar. Mas saiba que você está seguro. Não vai passar disso, a média é isso. Então tem esse acolhimento em dar a informação, uma das coisas que eu acho que nunca vai acabar. Que a personalização, ela tem muito disso, né? Que é assegurar a pessoa. E o fator humano, né? Eu prezo muito por isso. Eu falo que nada vai substituir o olho no olho, nada vai substituir uma escutativa e eu entender. E eu tenho um filho e uma sensibilidade de falar assim, olha, você trouxe esse destino, mas se a gente for por esse lado, porque esse destino aqui não vai muito de encontro com o teu perfil, com o que você está esperando. Então, a consultoria, ela entra muito nisso, né? Acho que uma das coisas que você deve se perguntar, eu fico pensando como é um exercício de coach, né? Que do outro lado você deve falar, mas o que esse cara quer sentir? Será que é frio na barriga? Então vamos pra cá. Se o cara, não, é uma coisa mais descanso, paz. E às vezes ele tá com um desejo totalmente avesso ao destino que ele tá escolhendo, né? Sim, porque às vezes a pessoa viu alguma coisa na internet ou algum amigo foi para um destino específico e fala para ele assim, olha, vai, é muito bom. Só que eu sempre faço uma pergunta, né? O que é muito bom para um pode não ser tão bom para você ou para sua família. E o que essa pessoa que achou muito bom conhece? O que ela já viajou? Tá. Então, qual que é o mapa de mundo dela? Porque assim, para quem tá viajando pela primeira vez, que nem foi meu caso, lá do Paraguai, foi incrível. Porque o que a Miriam conhecia de mundo? É verdade. Você entende? Saiu do bairro. Agora, para Miriam, hoje, que conhece 35 países, o que é muito bom? Você entende? Então, isso é um processo, é uma construção. Não tem nada de errado. A gente tem que começar degrau por degrau, mas a gente tem que tomar cuidado com as indicações que a gente recebe. Pois é. O paladar do outro, esse mapa de viagem que você falou é muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quando você estava lá na Austrália, você ficou quanto tempo nessa pegada de Austrália? E depois você foi embora de lá? Você voltou pro Brasil? Como é que foi isso aí?
Então, eu fiquei praticamente 1 ano lá. Eu queria ter feito minha pós lá. Tá. Daí, assim, eu fiquei encantada. Aí falei pro meu pai, quero estudar pós, quero fazer marketing aqui. E daí ele falou, como assim? Foi pra fazer intercâmbio? Agora já não vai querer voltar e tal? Não, então você volta, você trabalha e você guarda dinheiro pra você pagar a tua pós então aí. Porque, calma aí, né? Vamos voltar a conversar sobre. E aí eu falei, tá, pai, então eu vou voltar. E aí antes de voltar eu fui pra Nova Zelândia e eu também fiz Indonésia. Caraca, Nova Zelândia é meu sonho conhecer, um dos meus sonhos. Incrível. Indonésia? E aí, assim, Cara, só de nome. pra Indonésia eu falo que foi muito único essa viagem que eu fiz pra Indonésia, porque cristã. Tá bom. E aí eu, de repente, vou lá, um país hindu, totalmente diferente. E aí eu quebrei muitas questões religiosas minhas ali, porque, cara, Deus, ele é maravilhoso, ele é único. E aí eu falo, gente, a gente tem muito a aprender sobre a gente ter entrega. Então, assim, ali eu vi uma rotina todos os dias, sabe? Devoção assim, de mesmo, devoção, de entrega. E você fala, e às vezes, malemar, a pessoa vai assistir um culto ou numa missa no domingo e acha que tá fazendo... Tá bombando, né? Bombando. Então foi muito disruptivo. Caraca. Essa questão de olhar para a questão religiosa deles, a questão espiritual deles com outro olhar, com outro carinho e falar assim, caraca, é incrível, porque eles vivem no dia a dia mesmo. Então, assim, uma situação que aconteceu comigo lá. Eu fui comprar algumas lembranças numa loja e aí quando eu paguei, dei a moeda, o dólar, ele veio em volta de mim, começou meio que passar em volta de mim a moeda. Daí eu falei, o que está acontecendo, né? Você está me abençoando e eu estou pedindo para você ser abençoada 10 vezes mais porque você veio abençoar o meu estabelecimento. Cara, super gentil, né? Que acolhedor. Aí você vem aqui no Brasil, compra alguma coisa, está abençoando o outro e ele acha que você é obrigado, simples assim, sabe? Não tem a gratidão. Então, para mim, ficou muito claro, assim, é um país que é pobre, é um país que enfrenta muitas dificuldades, mas é um país extremamente grato. Então, eu aprendi muito, sabe? Essa questão da gratidão vem do dia a dia daquelas pessoas. Porque, Legal. embora as dificuldades, o sorrisão aqui, ó. E muitas vezes sorriso vazio. E é engraçado, né? Porque, de fato, se ser próspero é perder o sorriso e tá andando, talvez, de carrão e tal, acho que talvez eles estejam... Quem é que tá no caminho certo? Sim. Se não eles, né? Que continuam sorrindo Sim. ali. Então, assim, vieram várias questões internas, assim, daquela Miriam. E foi incrível, foi maravilhoso, porque eu precisava quebrar também algumas questões internas, né? De religiosidade, porque quando você está muito fechado no seu mundo, você não consegue olhar para os outros lados. Efeito túnel, né? Você só olha o túnel, não vê o que tem em torno do túnel. E aí, quando você tem essa experiência, mas eu falo, acima de tudo, é você buscar os porquês. Você genuinamente querer entender o porquê daquele comportamento. O porquê elas fazem o que elas fazem. E aí você começa a respeitar o outro. Origens, né? E aí voltei, nossa, com a minha mentalidade assim. Existem uma série de porquês que eu não vou entender, porque a minha criação foi diferente, mas eu tenho que respeitar. E é muito maluco isso, né? Porque se você parar pra pensar, às vezes a gente é agressivo e o porquê da outra pessoa não interfere a sua vida, não te atrapalha em nada, mas a gente é meio... A gente às vezes quer ser ativista e colocar a pessoa na nossa realidade, né, cara? É muito maluco isso. E quebra de crença Quebra de crença é uma coisa difícil, cara. Você tem que estar bem aberto. Mas a gente tava falando com o seu noivo, com o Henrique. Cara, se a pessoa não tiver apta a querer, tiver flexível a isso, você vai mais gerar atrito do que conseguir ajudar a pessoa nesse ponto, né? Sim, as pessoas até me perguntam, mas como foi, né, quando você desceu e se viu lá na Indonésia e tal, sendo cristã? E com muita verdade, na primeira semana, pra mim, foi um choque de realidade. Eu recebi aquele choque de realidade. Só que daí eu comecei a fazer as perguntas. Então, assim, eu falo que o mal do ser humano é não fazer perguntas. Faça perguntas, porque quando você começa a se perguntar e você genuinamente querer saber o porquê que as pessoas fazem o que fazem, as coisas vão ficando muito mais claras e você cresce como pessoa, você cresce como ser humano, porque quando você entende, você respeita. Então eu falo assim, viajar proporciona isso. Antes de eu julgar ou criticar, por que fazem isso? Por que na Índia é assim, o assado? Eu começo a entender
E aí eu já me preparo para sair do meu país aceitando a realidade do outro. Exatamente. Não é só o idioma, né? Esse é um ponto. Porque assim, não faz sentido você sair do teu país e ir para um outro país que tem uma cultura diferente da tua se você não estiver aberto a querer aprender e a querer entender. Senão você fica aqui. É meio utópico isso. Por isso que eu falo da viagem com propósito, né? A viagem ela tem que te levar para um meio de transformação de verdade. Não é você ir lá e tirar uma foto, uma selfie no ponto turístico e falar assim, estive aqui. Não, isso não vai te transformar. Mas é você se perguntar no mais profundo e falar assim, por que eu escolhi esse destino? O que eu quero ver lá? O que eu quero aprender com aquilo? E o que aquilo vai agregar na minha vida pessoal e profissional? Então, eu falo assim, quando você entende e aprende a viajar e fazer eventos com propósito, você vê que você ganha nos dois âmbitos, no profissional e no pessoal. E no pessoal você se torna muito mais interessante, você tem repertório, você é uma pessoa gostosa de conversar. É verdade. Você tem... E você consegue até ajudar as outras pessoas a despertar esse interesse. Eu estava falando da minha esposa, né, que eu nunca tinha, quando eu era jovem, eu nunca tive o interesse de viajar. Ela já tinha viajado, porque a família dela teve condições, e até hoje isso me impactou positivamente, me deu vontade de conhecer outros lugares. Se não fosse uma pessoa que viveu isso, que você falou, uma pessoa gostosa de se conversar, eu acho que se eu não tivesse tido uma pessoa dessa minha forma de viver, eu acho que eu não teria me desenvolvido como me desenvolvi, porque se você não conhece gente, não amplia a sua capacidade de conhecer gente, você fica numa bolha gigantesca, né, cara? E olha como é gostoso, né? Você mencionou que ela te trouxe um olhar para um mundo novo, para uma descoberta. Então eu falo assim, é sempre uma descoberta. E não adianta, você pode voltar para o mesmo destino 3, 5 vezes, nunca vai ser igual. É verdade, né? É verdade. É muita coisa. Pô, afinal de contas, você está indo para um país e o país é vasto. Quando você estava ali você foi para a Indonésia, da Indonésia você fez um caminho de volta para o Brasil? Aí eu fui para Nova Zelândia e depois eu voltei. Legal. Quando que... você ficou quanto tempo nesse CLT como funcionário? Foi um bom tempo? Aí, quando eu voltei, eu fiquei de 2007 até 2009 como CLT. Tá. Só que aí eu cheguei no momento da empresa que eu me encontrava que eu vi que eu não tinha mais para onde crescer. Tá bom. Eu me senti engessada, limitada. E aí meu pai, como eu mencionei, né? Começou como um catador de papel e depois ele, ao longo do tempo, ele montou uma empresa de reciclagem. Então eu acabei vendo, né, na minha trajetória de adolescente até adulta, ele investindo, ele empreendendo, então ele crescendo e tal. E aí em mim começou a arder essa veia de empreender. E aí quando chegou nesse limite da empresa que eu me encontrava, assim, poxa, eu não tenho mais para onde ir. Não tenho mais para onde crescer, quero fazer mais, quero ajudar mais as pessoas, quero colocar em prática as minhas ideias. Fazer do meu jeito também, né? E ali eu vi que eu não tinha abertura para isso. Tá. Bom, vou empreender. E aí escutei, você é louca, pra que isso? Vai perder férias, vai perder 13º. Olha o seguro desespero, né? Tem muito disso. O dinheiro vai acabar, porque você tá achando o quê? Até a minha empresa começar a dar retorno? E aí, vai fazer como? Ou seja, eu encontrei mais pessoas pra me desencorajar do que pra me apoiar. Mas é que, na verdade, hoje eu tenho. Hoje eu olho de um outro ponto de vista. O empreendedor é meio maluco, Miriam. É que quem tá no negócio já meio que se acostumou com o frio na barriga, mas o empreendedor, ele tem uma... É porque é o que você falou, pra você tem que fazer perguntas. Eu tô tendo o prazer de sentar vários empreendedores aí. No episódio anterior ao seu, veio o Kalel. O Kalel passou um negócio... Eu falei, esses caras são muito doidos. Do nada, o cara simplesmente fala assim... Aqui o teto chegou, eu vou varar o teto. Eu quero fazer outra coisa, E se eu quero fazer outra coisa, o discurso do brasileiro ainda dessa coisa de... Mas é estabilidade. Ele é muito fora da caixa. E a gente fala Brasil, é uma crença limitante minha. No mundo é assim, né? Esse negócio da mentalidade do empreendedor, ele é muito ímpar. É um universo muito restrito. É que as pessoas ficam insistindo e contando para elas mesmas que existe uma estabilidade estando
CLT. Que Mas, na verdade, isso não existe. Nunca existe. Não existe essa PJ e CLT é a mesma coisa, Exato. né? Porque, assim, você não sabe, amanhã depois a empresa pode ir embora do Brasil, pode fechar, enfim. Muitas coisas podem acontecer. O cenário econômico nosso é muito instável. Então, assim, isso nunca vai existir. Na nossa trajetória de ser humano, não vai ter um momento de estabilidade. Pelo contrário, né? E a vida, ela é assim, altos e baixos, né? E o empresário, eu falo que a gente vive isso de uma forma muito latente, porque um dia a tua empresa está indo bem, outro dia você precisa mudar algumas coisas, outro dia a crise, uma pandemia, o mercado muda. E se você não tem uma resiliência, e quando eu falo isso, eu falo do porquê. Se o seu porquê não estiver ardendo muito claro no seu coração, você para no meio do caminho. É quase que filosófico aquilo que te impulsiona. É quase um exercício de fé. Lá no fim, na parte mais profunda, é até meio injustificável o negócio. Você não consegue explicar para as pessoas por que você quer fazer aquilo, mas tem uma coisa que te move. Te move, né, cara? E aí você foi para esse mercado... Vou abrir um CNPJ. E aí eu falo que é muito de Deus, né? Às vezes as pessoas falam, mas isso é clichê, né? Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Não, gente, eu tô aqui para falar que não é. Quando a tua verdade arde no seu coração e você tem um porquê... Eu comecei a empresa com R$500. Eu tinha R$500, eu abri um Quando abre o MEI lá, o patrimônio financeiro. Surreal, né? Quem dá crédito, cara? E foi assim que eu comecei. E aí ligando para os clientes que eu tinha atendido e contando. Então, na minha cabeça, naquele momento, nossa, os clientes são super bem atendidos pela Miriam. Só que assim... uma certa inocência, ingênuo, né? Porque assim, eram atendidos pela Miriam que trabalhava na empresa X. Né? Você tinha um certo brasão nas costas, né? A empresa X não chegou lá ontem também, né? Não é Sim, do uma nada. credibilidade, uma história, né? Então, assim, valorizo super essas empresas. E aí, de repente, eu estou ali, né? Com o meu sonho, né? Porque eu falo que é um sonho. Ser empreendedor, você está dando vida pro teu sonho. E aí, assim, montei uma empresa. Então, pra mim, naquele momento, menina, eu achei assim, nossa, eu vou ligar, os clientes vão achar demais, vão começar a comprar comigo. Olha que ousada, imagina! Né? Queria que fosse assim, né? Que loucura, cara. Não, e não foi assim. E aí foi praticamente um ano fazendo prospecção, batendo na porta, participando de concorrência e explicando e começando a ganhar credibilidade para fazer cadastro com o fornecedor. Ou seja, foi um ano só investindo. Você fala assim, tá, e aí, como que você se manteve, né? Porque você falou que você tinha R$500. E aí eu fazia freelas de coordenadora de evento, de recepcionista e tal. E aí o que entrava na minha empresa, paga as contas em minha empresa. E aí foi indo. Aí foi quando começou a aparecer algumas vendas, alguns clientes. Mas eu falo que o poder da nossa palavra, né? Eu não tinha um plano B. Minha empresa tinha que dar certo. Questão de sobrevivência já, né? Então eu falo que quando a gente entra para um negócio com o seu porque é muito definido, você não fica pensando em plano B. Você fala, já deu certo. Tá certo. Deus está na frente, então eu vou segurar na mão dele, eu vou fazer a minha parte. E já deu certo. Então eu costumo dizer muito assim, a oração é o quê? Você ora, mas você entra em ação. Você não fica sentado esperando. Não é um mantra passivo o negócio, né? Não. Tem que ter plano. Tem que ter ação. Movimento gera vida. Sim. Isso é importante, Sim. né? E aí eu fiquei com essa primeira empresa de 2009, até 2015, e a gente começou a ganhar grandes contas, atender grandes players do mercado, crescer, cheguei a ter uma equipe legal, grande, e aí eu tinha um sócio, e eu passei por uma situação muito difícil, porque os interesses começaram a se tornar diferentes, então... rolou um conflito de interesses. Legal. Então, eu queria ir para esse caminho do propósito, de uma coisa mais humanizada. E ele tinha um olhar assim, não, empresa não é ONG. Empresa tem que dar faturamento, dinheiro e tal. E assim, não existe um olhar certo e errado, existe um equilíbrio. Existe o que você, como empreendedor, está buscando do seu negócio. Isso, e tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Verdade. Porque assim, você tem que ter um olhar humanizado e você também tem que ter uma empresa que te ajude a manter, né, os seus custos, enfim. Eu costumo dizer assim, como passei construindo culturas nas empresas e tal, e no fim das contas a conta precisa fechar, porque senão não tem empresa. Sim. Somos humanos e não humanistas, porque o problema é o pai de pet
a mãe de pet que começa a comprar bolo pro pet, pôr roupa no pet, cantar parabéns pro pet, e dorme com o pet e tal. Aí você humaniza aquilo que não é humano. Existe o desnecessário. Isso. Gestão humanizada não é evitar as dores nesse ponto, né? Ninguém tá falando assim, não, mas ele não vai, não tá vendendo. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. A gente tá acolhendo a pessoa aqui. Não é sobre isso. Até porque o prazer das pessoas é gerar resultado, né? Sim. Então, meu olhar era o quê? Eu quero ser líder, eu não quero ser chefe. Top. Então, dentro de mim, ardia muito isso. Essa postura, essa atitude, esse comportamento é de um líder ou de um chefe? Cara, eu não quero ser chefe. Patrão, né? Quero ser líder. E líder inspira. Líder, quando é necessário, pega, levanta a camisa e fala, cara, vamos lá, tô junto, vamos resolver, vamos ganhar, vamos fazer. Então, assim, era sobre isso. E aí a gente entrou nesse conflito, aí eu passei por uma dissolução societária. Bem burocrático, hein? E foi bem complicado. E aí, de repente, eu me vejo, assim, a empresa que estava voando, que estava ganhando concorrência, fazendo um monte de evento internacional, daí já não existia mais. Dissolveu mesmo? Sim. Diluiu? Encerramos. Porque a gente não entrou num acordo, e aí, quando não tem um acordo, a melhor coisa, né? Mas eu falo, olha de novo a mão de Deus aí, né? Então foi um processo bem difícil, porque a Miriam tinha uma fala lá atrás enganosa. Tá. Que era o quê? Essa agência é como se fosse um filho. E onde estava o coração da Miriam? A Miriam estava tendo tempo para a família, a Miriam estava tendo tempo para outras coisas, ou a Miriam estava se tornando uma pessoa que vivia para a empresa, entende? E aí, quando aconteceu esse romper, eu vejo que Deus estava me curando também, porque aí eu consegui enxergar o seguinte, eu não sou essa empresa. E aí foi um momento, assim, de muita intimidade, um momento de deserto, né? Que eu falo que no deserto é quando a gente coloca a luzinha assim, mas deixa eu ver o que tá acontecendo. Silêncios da alma, só você e você mesmo ali. Isso. É importante, né? E eu tive esse momento, e foi um momento muito profundo. E aí Deus me mostrou muitas coisas, e ele falou muito forte comigo assim, ó. Essa empresa não é tua nem dele. Ou seja, aí foi onde eu entendi a questão do propósito. Cara, peraí, real. A empresa não é minha nem dele. Fato. Se a empresa cresceu e chegou até aqui, é porque Deus estava no controle. Sem ele, não tem como ir para lugar nenhum. E então, assim, foi quando eu me desprendi e falei, tá bom, então vamos encerrar e tá tudo bem. E eu não vou ficar pensando nisso. E aí, quando eu tomei essa decisão, saiu para mim lá, Isaías. Colocarei você em uma rota nova e darei fontes de água vivas no meio do deserto. Coloquei no meu coração. E realmente eu estava num deserto, porque eu saí sem nada. E assim, aí eu me vejo, 2017, como até o colega comentou, né? Até então você tem uma empresa e você tá crescendo e as pessoas olham assim, a Miriam da empresa tal, e as portas se abrem. Isso é fogo, né? Porque você fica taxado como o Aprígio falava, o Aprígio do Walmart, isso. O Aprígio do Walmart, cara, isso é muito forte, né? Você fez um bom trabalho tão grande que você virou a marca. E eu entendo muito ele quando ele fala isso, que aí de repente você fala assim, e agora? Porque assim, eu não sou só isso, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa, eu tenho muita coisa a agregar para entregar, eu não sou aquela marca, aquela empresa. E aí eu passei por esse processo de cura, assim como ele, aí Deus me mostrou, e aí a fala mudou. Cara, eu estava lá, agora eu sou a Miriam, eu tenho identidade, a minha real identidade se revelou novamente para mim, e aí não importa onde eu esteja, eu vou entregar o meu melhor, e eu vou fazer o meu melhor. Você tá falando, é um negócio que é uma coisa de mentalidade mesmo, quando você tá falando de mentalidade. Não tem aqueles caras que fazem aquela novela ou aquele filme que depois ele tem dificuldade de se desconectar do personagem. E era só na verdade, o empreendedor ali é um fruto de quem você, na verdade, não é você no fim das contas, né? E aí, muitas coisas aconteceram. Nesse meio caminho, eu recebi uma proposta, trabalhei com o apresentador Otávio Mesquita, num projeto que ele estava de implantar uma empresa em São Paulo. Aí ajudei na implantação. E aí foi lindo, foi incrível. E eu nunca vou esquecer uma fala dele. Ele falou assim para mim, você teve um período de pausa para reorganizar. E aí, estando lá com ele... Cara, ele é um baita do empreendedor, ele é o Justus. Ele não tinha só uma empresa, ele tem um monte de empresa. E aí eu precisei ver o seguinte, você tá chorando por uma empresa? Sendo que você pode ter 10, 15, 20? O que é uma empresa? Exatamente, né? A gente fica limitado a isso, não é, cara?
E aí rolou assim, nossa, uma expansão do meu mindset com relação ao empreendedorismo. No seguinte, eu posso empreender em outras frentes. Não necessariamente eu precise tornar aquilo parte de mim como ser humano. Não, ela é um legado, onde eu vou transformar vidas, onde eu vou ajudar outras pessoas. Porque o propósito, no fim das contas, são as pessoas, né? Não importa se na viagem ou se fazendo cachorro quente, não importa isso, né, cara? E aí rolou esse romper, assim, no dia a dia, de ver, falando de várias empresas diferentes, em um único dia fazendo uma reunião e falando de 5 empresas diferentes, negócios diferentes, e com desprendimento. E aí, o que eu aprendi? O Otávio, ele não é o apresentador. Então, é isso que é louco. Todo mundo acha, o Otávio sumiu da TV, deve estar quebrado. Não. Tá bom. Então, assim, porque a gente tem muito isso que você falou do personagem, né? Que faz o programa tal e vira também como se fosse um brasão, né, da pessoa aquilo. E aí essa convivência me mostrou isso. Não, nós somos muito mais, né? Nós podemos ser empreendedores em outras frentes e você também pode ajudar muitas pessoas de outras frentes se você não ficar fechado só um tipo de negócio. Tem gente precisando do teu socorro, né, cara? Tem pessoas que quebraram e que desfizeram sociedades, que passaram por esse luto que você pode ajudar tanto. Isso. Às vezes você tá focado numa coisa só e o mundo clamando por ajuda. Porque é muito fácil, né? Quando tá dando tudo certo, tá crescendo de equipe, tá crescendo na gestão, financeiramente, e aí você está realizando seus sonhos, o ser humano ele tem uma tendência a se acomodar. Total, isso é fato. E aí por isso que eu falo, né? A gente ter o olhar de que tudo tem um propósito e muitas vezes você passa por uma montanha-russa para te colocar no eixo, falar, ei, peraí, você estava saindo do seu eixo, estava saindo da sua visão, você estava saindo da sua missão, então você tem que voltar. Centraliza, puxa de volta, né, cara? Não, Deus, ele é terrível nesse ponto, porque assim, todas as vezes que ele fizer alguma coisa é pra te buscar. Sim. Ele vai te resgatar. Sim. É a gente que às vezes não, a gente fala, como eu tô sofrendo aqui. Não, é o que você falou, teve um tempo de cura ali, de transformação pra você voltar pro plano, até pra você ser extremamente bem-sucedida naquilo que você vai se propor a fazer, né? É porque quando nós estamos no processo, o processo dói. E a gente nunca entende, porque a gente quer uma resposta imediata. Só que você concorda que o que nos levou ali não foi algo imediato? Perfeito. Foi algo que teve uma trajetória, um caminho. Por isso que você chegou até ali. Então, o processo de cura, ele também leva um tempo. E aí, eu precisei passar por esse processo para entender sobre a jornada, que eu falo muito da jornada. Falo assim, chegar no topo é legal, mas desfrutar da jornada do processo é maravilhoso. Levou mais tempo, né, cara? A gente trouxe dois amigos aqui, que foi o Thiago e o Diego. Eles têm um supermercado no interior e eles são muito engraçados. O Thiago, ele chegou, ele falou que quando ele sonhava com tanta coisa, aí ele teve um dia que ele conquistou uma viagem, foi inclusive para Inglaterra. Uau. Ele falou assim, aí falou, é isso? E aí agora? Mas e agora? O que eu vou fazer? Cheguei no ápice, e agora? Eu falei, irmão, voltei pro mercado, continuei trabalhando, porque eu percebi que o gostoso mesmo, e eu acho que é um amadurecimento do empreendedor também, né, Miriam? Sim. O gostoso mesmo é o sorriso na cara das pessoas que você vai impactando, vai conectando, né, cara? Essa segunda oportunidade deve ter dado um aquecimento no seu coração para empreender diferente, né? Sim. E aí eu passei por esse processo, fui curada, aí quando eu fui conversar com o Otávio, eu falei, Otávio, chegou meu momento de agradecer e seguir meu caminho. Eu já esperava que isso fosse acontecer. O cara é águia, né? Ele sabe bastante, né? Tem que voltar mesmo, volta. E volta com o teu coração. E aí foi o que eu fiz. Então aí, em 2017, a OnTravel nasceu. Mas no primeiro momento, assim, quando eu pensei em montar uma nova agência, eu pensei assim, o que eu quero de fato? Tá. Aí eu quero transformar vidas através de experiências em viagens e eventos. Não é sobre vender viagens. É sobre fazer essas pessoas entenderem que elas podem ser melhor, que elas podem aprender na viagem, que elas podem reconstruir um relacionamento. Que elas podem ser pai, mãe, esposo, amante, amigo, líderes, professores. E tudo isso elas conseguem tendo uma experiência bacana e gerando transformação primeiro nelas. Porque quando você se autoconhece, você investe no seu intelectual, você começa a se transformar e você transforma quem está ao seu redor. E aí ficou muito claro o que eu queria e como eu queria também as pessoas que estivessem ao meu lado, que tivessem o mesmo propósito que eu.
de servir, sabe aquela coisa do brilho dos olhos? E isso não vai te frustrar nunca, né? Porque Não. você tá... o centro da vontade de Deus é servir a humanidade, né? Assim, o nosso centro, né? Estar no centro da vontade de Deus é servir a humanidade. E o empreendedor, ele tem uma missão que é assim... esse pacote de talentos e de habilidades que você tem, a sua felicidade depende de usá-los da forma correta. Existe um negócio... até tomar um pouco do tempo aqui, mas é uma informação, porque eu acho que a gente ainda está num mês de Setembro Amarelo na gravação. Isso. 93% dos casos de depressão no mundo são por disfuncionalidade humana. Ou a pessoa casou com quem ela não queria, ou ela frequenta a religião que ela não queria, ou ela trabalha com o que ela não queria, ou ela estuda o que ela não quer. Porque se você não está fazendo aquilo pelo qual você foi criado para fazer, a sensação de você se afastar da luz é iminente, Sim. cara. Você precisa o tempo inteiro ter a luz te guiando, e o empreendedor que foi chamado para empreender e não está empreendendo, ele vai ter uma sensação de vazio, porque ele é um exercício de pastoreio. Sim. É um exercício de pastorado, é um exercício de cuidar do povo que lhe foi Sim. dado, né, cara? Ser líder, né? Exatamente. Liderar, Ser líder. cara, é um exercício que a gente olha muito as coisas pela primeira camada do que a Sim, gente vê, é né? muito profundo. Quando você começa a olhar na segunda, na terceira camada, tava falando pro Henrique, eu falei, nem todos os que buscam um propósito falarão a respeito de Deus. Mas todo mundo que procura a sua missão, exercer o seu propósito, vai conectar isso a uma coisa maior do que simplesmente a existência Sim. dele. E a sua empresa não existe por existir, né? Sim. Ela tem um negócio por trás ali, que é místico, é uma coisa importante, né? E aí o que aconteceu? A OnTravel surgiu assim, e aí Deus, com o tempo, né, falou que as coisas vão ficando mais claras, você vai entendendo melhor. E aí clientes que vieram até mim, fornecedores, colaboradores, aí eu entendi o quê? Que eu precisava entender a dor de fato daquela pessoa, quais eram os bloqueios, as crenças limitantes, e aí sim eu seria um canal de transformação. Perfeito. E aí foi quando eu comecei a identificar, através de uma fala, um pensamento de escassez, de não merecimento, de não pertencimento. Então é muito interessante porque quando um cliente marca um horário comigo, eu já tiro uma tarde inteira para ele. Porque eu não vou falar com ele só sobre viagem, sobre o destino. De repente a pessoa tá falando comigo sobre a família, sobre como ela se sente com relação ao trabalho dela, que demanda muita pressão e tal. E aí eu falo, cara, eu preciso cuidar para a viagem ser incrível, ser inesquecível, para a experiência do evento. Primeiro a gente tem que tratar o que tá por trás. Fato. Às vezes, como você faz essa parte consultiva, eu acho que às vezes até a melhor direção era não viajar, né? Porque a motivação da viagem às vezes não era saudável, talvez. Né? E ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga sobre isso, né? De perfis de eventos, né? Porque eu organizo perfis de eventos empresariais e às vezes a pessoa chega e fala assim, eu quero presentear meus colaboradores com uma confraternização no hotel X no final de semana. E aí eu vou entender o momento da empresa dela. E de repente o momento da empresa dela não é esse. Não é. O que vai valorizar os colaboradores dela, ela levar ele para um hotel, assim, para um local bacana, um espaço bacana, convidar a esposa, a família dele, para estar com ele, aplaudindo ele, por conta das metas, dos resultados que ele tem, como ser humano. E não levar ele para um hotel, você entende? Isolado, né? Da família dele. Porque não é sobre isso. Então, eu tenho esse feeling, essa percepção, e eu vou desenhando isso com os meus clientes, qual é o momento da tua empresa, o que de fato vai dar o resultado que você espera, e o que de fato vai tornar essas pessoas engajadas e motivadas. E no fundo, a gente quer o reconhecimento da nossa família com a gente não quer uma coisa solitária, ninguém quer. Eu gostei desse negócio que você está falando de olhar o que é importante para a pessoa. Você falou um negócio no bastidor que foi esse negócio da mesa que você está colocando lá na tua empresa, no teu espaço. O legal é isso que agora acho que a coisa começa a cada vez mais tomar formato, você vai pondo os seus valores como empresária dentro do negócio, né, que vão guiar a empresa. Esse negócio da mesa foi uma sacada muito legal, cara. Achei muito... Eu gosto de cultura, eu adoro essas coisas, símbolos, essas coisas são importantes.
Eu vou muito... Eu falo que, assim, sou muito na contramão do que o meu mercado tá fazendo. Tá. Então, assim, na pandemia, o meu mercado tava fazendo Chromocast, legal, tal. Só que, assim, eu acredito em pessoas. O híbrido, legal, tal. Mas eu acredito no contato humano. Então, eu sempre fui movida por querer aprender e estar com pessoas. Então, para mim, funciona isso, esse contato. E aí, indo na contramão, de novo, eu vejo, assim, muitas agências se retraindo, fechando, se tornando eu agência, né? Uma única pessoa trabalhando de casa e tal. E aí, eu tô investindo num ambiente totalmente diferente, disruptivo. Então, eu monto uma área gourmet com uma mesa, onde eu quero trazer a experiência da mesa. Porque eu acredito nisso. Quando eu tô aqui com você, o meu coração tá aberto. Perfeito. De frente, tô aberta, tô sem armaduras, tô sendo a Miriam, entendeu? E a gente precisa mais disso. Precisa mesmo. E nisso a gente desperta o nosso ócio criativo, a gente cria relações mais saudáveis, mais profundas. E quando eu pensei naquele espaço, eu pensei no todo. Eu pensei nos meus colaboradores, eu pensei nos meus clientes e nos meus fornecedores também. Claro, pô, isso é muito legal. E vou te dizer uma coisa, a gente viu muito essas jornadas de... Vamos pegar essas empresas que faturam muito, né? Que são Microsoft e tal. Você vê que tem essa coisa do caminho inverso. Às vezes parece que a gente é maluco, mas é a inteligência pura. Porque o Google, no último ano, no ano passado, ele investiu 2,3 bilhões de dólares em novos escritórios. Para trazer o povo para dentro, porque detectaram que o nível de criatividade de um ser humano isolado é menor, cara. Então, se você trabalha com experiência na tua agência, se você tiver um time isolado, você ficar isolada, você não vai conseguir gerar a inovação, que é o que vai te diferenciar da tua concorrência, né? Eu falo por mim mesma, né? Durante o período de pandemia, para mim foi terrível. Por quê? Porque eu me senti como presa, engessada. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu funciono muito bem saindo para trabalhar, tendo uma rotina, sabe? Assim, eu preciso ter uma rotina, eu preciso ver gente, eu preciso me deslocar, eu preciso estar lá e receber um fornecedor para tomar um café, fazer um treinamento com um colaborador. Então, eu necessito disso. Então, assim, tem pessoas que funcionam de uma outra forma. Tudo ok, bem. eu respeito, mas não funciona para mim, porque nós fomos feitos para estarmos em confraternização, né, em contato um com o outro. Então, essa é uma troca valiosa. E a gente não pode perder isso. É A gente insubstituível. não pode perder. Não dá pra... Acho que na pandemia, todo mundo olhou o sentido da praticidade de fazer a reunião de casa, fazer a coisa online, mas todo mundo... não vou dizer todo mundo, mas uma das coisas que ficou perceptíveis é que você só fez essa reunião online porque você estava com muita necessidade de ver gente. Então, se você pode comer ou receber uma flor artificial, por que não pegar uma flor natural? Para mim, a reunião online, essa vivência online, eu respeito todas as empresas que pensam diferente, mas para mim é uma flor artificial. É uma flor, Sim. mas não tem a máxima potência de uma flor. Concordo. A textura, o perfume, o cheiro, inclusive vai estragar. Por isso que é bom você ver o quanto antes, porque não você vai deixar o tempo passar, né? É sobre isso. Então, assim, como eu mencionei, as experiências geram emoções, que geram sentimentos, que geram memórias. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de ir lá na minha empresa, tomar um café com a Miriam, tem um bolinho, tem uma música ambiente, tem um cheiro diferente, ela vai lembrar de mim diferente. A viagem dela já começou. Ou seja, de certa forma, eu já estou cumprindo o meu legado. Total. Porque eu já estou atendendo com carinho, já estou recebendo, eu já estou colocando para fora o que arde no meu coração, que é essa questão de, poxa, como que vai ser a lembrança dela? E não só comigo, mas com as pessoas que estão ao redor, com o fornecedor que eu escolhi a dedo, enfim, é sobre isso. Pô, para fechar negócio não tem nada igual o aperto de mão, né? O jeito de você... E você que está bastante no corporativo, você sabe que esses caras são tubarões, né? Eles... Não é no telefone que você vai ganhar, assim, de primeira... Principalmente quando vai pegar um cliente novo, né? A parte comercial, tirando assim, a gente fala... Tem a parte toda comportamental, mas a parte comercial... É que nem você falou. A construção da autoridade da empresa... Que você falou, eu tava há tanto tempo... a Miriam da empresa tal, a Miriam da empresa tal... Pô, teve muita presença, literalmente. E sabe o que é legal, cara? Eu fico pensando, vendo você falando, é engraçado porque
você tendo clareza do como você é, as pessoas que vão fazer parte da sua equipe precisam sentir esse ritmo, né? Sim. Porque, cara, você não vai contratar uma pessoa para sua equipe que não gosta de estar presente, que não gosta de gente. Não Porque ela vai quebrar o fluxo da cultura da tua empresa, não vai? Total, não tem como, tem que estar totalmente alinhado, né? E aí eu vejo o seguinte, quem gosta de estar com pessoas e estar em eventos, automaticamente gosta de experiências, porque todos nós gostamos de experiência. Quer um exemplo? Você chega agora na tua casa, tua mulher preparou uma mesa bonita pra você, pra tomar um cafezinho. Cara, é uma experiência. Total. E aí, quando eu falo em experiência, às vezes a pessoa pensa assim que ela precisa fazer algo, nossa, muito fora da curva, tipo, absurdo. Não. E eu falo assim, são nos mínimos detalhes que a gente vai construindo uma experiência memorável. Perfeito. Por quê? Porque é o cuidado. Então, assim, a pessoa que quer trabalhar na minha empresa, primeiro, ela tem que entender que eventos são detalhes. E quando eu tô atendendo um cliente ou quando o cliente chega até mim, ele tem que ser cuidado. Perfeito. É cuidado. E é realmente sobre são cuidado. detalhes mesmo, né, cara? São os easter eggs, que a gente fala do detalhe que ninguém percebeu que você acha que ninguém percebeu, que na verdade percebeu, não vai batido, né? Tem muita coisa envolvida. E às vezes a pessoa acha assim, ai, nossa, mas eu não tenho um capital financeiro para investir, que nem ela tá falando. Para ela é fácil, porque o ser humano tem muito disso, né? Pro outro, a grama do vizinho é sempre mais verde. Sim. Tudo da história do outro é muito fácil. E eu não tô falando de fazer um investimento absurdo. Um cafezinho, se você não consegue colocar uma cápsula, leva uma térmica de café, ou um chazinho diferente, coloca lá. E aos pouquinhos, você vai incrementando isso. Fato. E aí cria um ambiente confortável para você, para sua equipe, para os seus clientes, para as pessoas que chegam. E aí você começa a ver que isso dá resultado. E aí assim, mas a Miriam tá falando disso porque ela tá com interesse por trás. Não, o meu interesse por trás é o quê? Eu passo mais tempo na minha empresa do que qualquer outra pessoa. Total. É minha segunda casa. É minha segunda casa. Então, assim, que ambiente que eu tenho que ter? Um ambiente saudável, porque eu quero manter o meu equilíbrio saudável, Perfeito. Porque eu quero transbordar na vida das pessoas. Foi isso o tempo em que você falava, que a gente falava as coisas de casa em casa, as coisas da empresa. Quanto mais confortável for uma empresa, mais tempo, assim, até confortável psicologicamente, fisicamente, Sim. né? Você vai querer passar lá. Ruim Sim. é você estar num lugar que está totalmente desconectado do que você almeja, né? Exato. Então, o teu ambiente de trabalho diz muito sobre você, né? Então, assim, como que tá o seu estado? Eu falo que nosso ambiente de trabalho, ele fala muito do que nós estamos carregando dentro. É verdade. Então, se o meu ambiente de trabalho tá harmonioso, é gostoso, e eu nem vejo o dia passar, que é o que acontece comigo. Às vezes eu comento com o meu noivo, eu falo, nossa, mas já deu 6 horas e eu nem vi que eram 6 horas. Mas por quê? Porque é acolhedor. E nós, seres humanos, temos a necessidade de nos sentirmos acolhidos e pertencentes. Total. E aí, o fato é verdade, se você como empreendedora não está vivendo isso, você não vai esparramar essa magia nem para o seu cliente e nem para o seu time, né? Que agora você tem 2 clientes, né? Conforme a sua empresa foi crescendo ao longo do tempo, você tem o cliente interno Sim. e tem o cliente externo. E o cliente interno, ele vê você todo dia. Você precisa se cuidar, Sim. né, cara? Mas eu fiquei muito feliz de ouvir você falando muito sobre essa introspecção que foi importante dentro do seu processo, de você olhar para dentro. Porque quando eu criei, junto com o Gui, esse projeto, uma das coisas que, quando a gente está no piloto automático, a gente não percebe, é a necessidade desse exercício de introspecção, de recuperar o brilho da magia Sim. que existe em empreender. Eu concordo que no nosso país existam várias forças que atrapalham o empreendedor, mas é muito legal, cara, quando a gente vê assim, vocês falam assim, não, eu retomei, eu tô olhando para mim, eu tô tendo um tempo hábil para me cuidar e tal. Eu acho que isso... O exemplo do empreendedor vara a barreira do empreendedorismo, né? Agora você passa a ser um ser humano exemplar, né? Para a comunidade de pessoas que você está conectando, né? Sim, e a gente comenta muito sobre isso nos projetos que eu tenho, né, voltado para mulheres, e a gente fala muito sobre isso. Boa. Que a gente precisa entender que, além de empreendedora, eu sou filha, eu Perfeito. sou noiva, eu sou amiga, eu sou irmã, e as coisas precisam estar equilibradas. Porque se a tua empresa ou o seu negócio tá te roubando, alguma coisa tá errado. Futuramente, pretende ser mãe. Então, assim, é um papel muito importante.
Então, eu preciso estar em equilíbrio com tudo para que Fato. eu exerça essas funções de uma forma que seja leve, gostosa. E então, a gente comenta muito sobre isso, porque, infelizmente, eu vejo muitas empreendedoras se perdendo nesse caminho, né? Tá. Acaba se tornando pesado demais e solitário demais. Eu acho que a gente está numa fase ainda, como a gente estava falando do nosso país, um país muito jovem. Então a gente está numa juventude de mentalidade que quando a gente fala de empoderamento, tanto de quando a gente fala de empreendedorismo quanto de empoderamento, às vezes é muito radical, né? A gente acha que a gente tem que levar tudo no peito, sofrendo, sangrando. E a busca pelo equilíbrio é a coisa que dá mais trabalho, mas é a coisa que faz mais sentido também. Sim, né? e é necessário, né? Então, assim, tudo isso com o fator mais importante, né? O que você acredita. Então, a gente tem que estar sempre vinculado à nossa fé, à nossa parte espiritual, tem que estar energizada, porque senão o físico não aguenta. Não o vai, mental né, não cara? vai. Então, eu vejo que muitas se perdem porque tá muito no material. Mas esquece que é o que a gente estava comentando, tem uma tricotomia. Então, assim, não adianta eu querer viver só o material e esquecer que eu tenho também uma alma, espírito. E para que isso tudo esteja alinhado, do que eu estou me alimentando? Perfeito. O que eu estou colocando que está me alegrando ou me entristecendo? Então, às vezes a pessoa tem uma rotina estressante, chega em casa e vai ver algo que não é bacana para ela. E aí ela tá entristecendo, ela tá colocando um mundo cinza pra dentro dela e ela não entende. Então, por isso que eu gosto muito dessa troca, de entender qual é o momento, porque às vezes é uma coisa que a pessoa pode mudar na rotina dela, simples, e que vai fazer uma diferença enorme, um ganho tremendo pra vida dela. Legal. Lê um livro bacana, escuta um podcast legal, sabe? Este podcast. Esse podcast. Este episódio. Aproveitando, pra você que não segue, segue aqui o De Propósito, é incrível. Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. E logo, logo, quem sabe você não esteja aqui também. Pois é, cara. Você sabe que uma das coisas que eu tenho uma vontade, às vezes, é de pegar os anônimos. Assim, pessoas que estão bem no começo. Isso aqui poderia... Já pensou a gente sentar uma empreendedora que está começando agora e gravar, por exemplo, você conversando com ela, falando assim, não, minha filha, você vai fazer assim, ó, faz desse jeito. E se você for para isso, Gabi, isso ia ser uma consultoria grátis para as pessoas. Eu acho que uma condição de ajudar as pessoas de forma gigante, né, cara? Prazer enorme. E é muito vida real, né? O que eu sempre comento com o Henrique, isso, que ele também é empreendedor, eu falo, a questão é que as pessoas às vezes criam um mundo perfeito do empreendedorismo, de sucesso e tal, mas ninguém mostra o mundo real. As nossas preocupações na hora de montar um time, na hora de atender um cliente, de fazer um projeto estratégico, um planejamento. E muitas vezes a gente tem que mudar a rota. Então, assim, ao longo da minha trajetória na OnTravel, eu precisei reescrever a rota. Na pandemia, eu tive que olhar um público que, de repente... não era o meu foco, que era o cliente do lazer direto, que hoje eu atendo com muito amor e carinho, porque eu vi o quê? Eles eram praticamente abandonados, eles tinham fast food de viagem, fast food de eventos. E eu falei, poxa, eu posso fazer a diferença quando eu levo o meu expertise, o meu know-how, para atender essa família, para atender essa pessoa, para criar o evento desse empresário que está começando agora e fazer de excelência. E mostrar para ele que ele pode também. Então, hoje... nesse bate-papo, é sobre isso, a gente transbordar e mostrar para outra pessoa que está do outro lado que ela também pode. Ninguém disse que seria fácil, né? Ninguém disse, é verdade, ninguém disse mesmo. Ninguém pode cobrar ninguém te falar que a coisa ia ser fácil, né? E me fala uma coisa, qual que é a próxima fase? O que você tem aí de projeto para... O que você almeja a nível de evidência tanto para sua carreira profissional, no sentido a empreendedora, quanto o business, a OnTravel? Tem alguma coisa aí que você tá almejando? Tá, com certeza tem, né? Já tá 4, 5 respostas. O que tem aí pra frente? Isso que você pontuou agora há pouco, poder ensinar. Tá. Poder ensinar quem tá começando agora, sabe assim? Porque o que eu levei 20 anos, se eu puder contribuir na jornada dessa pessoa para que ela leve 6 meses, 1 ano, nossa... vou ficar extremamente realizada, porque eu gostaria de ter tido uma mentora que pegasse na minha mão e falasse assim, Miriam,
caminho é esse, a direção é essa, a vida real é assim que funciona. Ó, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Cara, não tem preço. Legal, né, cara? Não tem preço. E deve ter um monte de Miriams por aí carentes disso, né? Vão te encontrar, deve ser um alívio pra alma delas. E você tá pensando em digital, alguma coisa do tipo, é? Sim. Sem muitos spoilers, eu não quero também atrapalhar a estratégia do digital, né? Mas só por perguntar mesmo. Não, é interessante essa pergunta, porque muitos dos meus clientes, tanto do corporativo quanto pessoa física, perguntam pra mim, por que você não mostra mais? Mostra mais, fala mais no seu Instagram, nas suas redes e tal. Então, assim, primeiro porque eu fiz uma transição, né? Eu até brinco, né? Falo que hoje as pessoas, elas estão no digital para depois, futuramente, quem sabe, ter uma estrutura. Tá. E para quem já tem uma estrutura e vem do corporativo, parece que a gente tá fazendo um caminho inverso. E eu estou fazendo um caminho inverso, porque eu venho de uma estrutura onde eu tenho equipe, clientes e tal. E aí agora eu preciso mudar algumas coisas, investir para eu estar no digital, que é muito bom, né? Que é uma forma diferente de chegar até outras pessoas. E aí eu tô nessa fase desse rebranding nas minhas redes. É um processo, né? Total. Claro. E eu almejo exatamente isso. Poder lançar um produto, uma mentoria, para que eu pegue na mão dessas pessoas e fale, venha comigo. Você não precisa levar 24 anos e você não precisa passar as dificuldades que eu enfrentei, mas você pode encurtar o caminho. Perfeito. E crescer e aplicar, isso dá resultado, isso não dá resultado, isso não deu. E também tá junto ali para testar, né? Porque eu falo que não tem uma mágica de bolo, uma fórmula. Não tem. Não tem, nunca vai ter. Não vai ter. Não vai ter, você pode pôr uma mesma empresa, o mesmo negócio, o mesmo lugar. É igual viagem. Isso. Quando você vai de novo, nunca é igual. Sabe por quê? Quando você foi de novo, você não foi de novo. Você é outra pessoa. Você é outra pessoa. Essa é a mágica da vida. Essa é a parte legal. Onde que a gente te encontra nas redes sociais? O meu Instagram é mivalarini. Tá. O da agência é Agência On Travel. Será um prazer. Se vocês quiserem se conectar comigo, manda lá uma mensagem. Eu mesma respondo com muito amor e carinho. E vai ser uma honra ajudá-los. E assim, é sobre isso. Eu espero que a gente possa transbordar cada vez mais. Com certeza. É muito, muito legal ter recebido você. Espero também que a gente consiga ajudar vocês no que for necessário. Obrigado pelo presente, Imagina. pelo noivo. Acho que assim, tem muita coisa boa pela frente, que eu acho que a mágica, eu sou muito grato por vocês aceitarem o convite. O Gui também, acho que estendo aqui a nossa gratidão por vocês estarem aqui participando, porque eu sei que hoje era o dia talvez do descanso, Imagina. o dia da recuperação, do repouso, vocês escolheram trabalhar, porque isso aqui é trabalho no fim das sim. contas, é um prazer, é gostoso, Com mas é trabalho, é disseminar essa mensagem e contem conosco no que vocês precisarem, entendeu? For legal lá, a gente vai conversando, vai ser muito gostoso ter vocês perto da gente e a gente perto de vocês também, que vocês precisarem. Quer mandar um recado para alguém? Sua equipe, alguém que você quer falar? Eu quero agradecer o convite mais uma vez. A recíproca é verdadeira. O que eu puder contribuir de coração. Miriam, a gente gostou, quer que você volta, quer que fazer uma mesa redonda aqui, um hot seat, que eu gosto também. Vamos fazer um hot seat aí com outros empresários. Vai ser um prazer. Precisar de qualquer coisa. Vamos organizar um café, qualquer coisa, conte comigo. Será um prazer imenso. Muito Gosto legal. muito disso. E eu quero agradecer o Gui. O Gui, que ninguém vê, cara. O Gui tem que aparecer na TV. Bota uma foto tua aqui embaixo. Todo o time, eu sei que é um trabalho incrível. Gente, vocês não têm ideia o que está envolvido aqui. É um trabalho incrível, super sério. Estou muito feliz de estar aqui. E você que tem um sonho, não desista dos seus sonhos. Como eu disse, não é fácil, mas não é impossível. Então, assim, se você tem um porquê verdadeiro, a sua verdade vai falar mais alto. Não desista, sonhe e realize. Boa. Galera, a gente vai ficando por aqui. Nossos agradecimentos à Avante Filmes, mais uma vez, a Mari, a Aline, que fazem parte da minha equipe,
a Miriam, Henrique que estavam aqui conosco. Gui, valeu, meu irmão, mais um episódio maravilhoso. Não esqueçam de compartilhar, de se inscrever, de clicar no sininho, acompanhe os cortes, os shorts que estão aqui. Vamos bombar, vamos deixar todo mundo ficar sabendo dessas notícias boas sobre empreendedorismo, sobre as pessoas inspiradoras que a gente tem nesse Brasilzão maravilhoso, mulheres que estão empreendendo, como nesse episódio, e tantas outras que ainda acham que estão no anonimato, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: alguém está vendo o que você está fazendo, alguém está vendo o seu sonho sendo colocado em prática e não vai ficar no anonimato por muito tempo. Valeu, até a próxima. Tchau.